Vou pedir para o Márcio arrumar aqui para mim. Está pedindo um IP diferente. Irmãos, nós vamos continuar a nossa mensagem com o tema Esperança Viva. E nós vamos fazer uma leitura bíblica em 1 Pedro capítulo 3, verso 15. Primeira Pedro capítulo 3, verso 15. Eu vou ler, os irmãos queiram acompanhar em suas Bíblias. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Irmãos, nós nos alegramos por Jesus, por aquilo que Ele faz na nossa vida. Nós encontramos um mundo cheio de tristezas, depressões, preocupações, e nós, embora passamos por dificuldades, em momento algum, como cristãos verdadeiros, podemos e perdemos a esperança. Que a nossa esperança, ela é viva. E a gente pode deitar, e a gente pode orar, crendo que o Senhor Jesus está conosco, cuidando de nós. Nós falamos na semana passada que a nossa vida não deve ser uma busca pela felicidade a qualquer preço, mas sim uma missão, onde procuramos desempenhar o nosso papel na sociedade, de acordo com o chamado de Deus. Essa é a nossa diferença. Que essa esperança que Jesus coloca no nosso coração, ela coloca propósito na vida. O mundo está perdido, porque ele perdeu propósito. Sem propósito, sem esperança, sem vida. Mas nós cremos e temos essa missão a cumprir. A leitura que nós fizemos na semana passada, ela falava a respeito da viva esperança, lá em 1 Pedro 1, 3 e 4, que Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula e imarcessível, reservadas nos céus para vós outros. Nós não merecíamos, mas pela grandeza da misericórdia de Deus, Ele nos regenerou, nos levou à vida. E aqui, Pedro não apenas fala que nós temos uma esperança, mas ele fala uma esperança viva. O mundo tem esperança, mas é uma esperança frágil, uma esperança morta, uma esperança corruptível. A nossa esperança, ela é viva porque ela vem de uma herança que nós temos. Ninguém pode tirar a nossa salvação. As dificuldades que nós enfrentamos, as dúvidas podem vir, mas nós temos essa certeza da esperança. A esperança eterna, a esperança que nos dá alegria. Hoje nós lemos esse texto que nós citamos também na semana passada, que fala a respeito de estar preparado para responder aquele que pede, aquele que pedir a razão da esperança. E nós falamos que o estar preparado aqui não é simplesmente ter passado por uma classe de catecúmenos, né? Ou ter frequentado a igreja, e se alguém lhe perguntar, você tem como esperança
em que você espera, você responder Deus. A ideia aqui é estar preparado para responder no sentido de que nós estamos prontos no coração, na intenção, que a esperança nossa não é uma esperança teórica, mas ela é uma esperança que produz foco na nossa vida em Deus. Como a gente falou há pouco, motivação para um chamado, para o ministério. Não basta a gente dizer que temos como esperança em Cristo, mas vivemos o tempo todo focados nas nossas conquistas pessoais, nas coisas que nós precisamos realizar neste mundo, mas nós temos uma esperança diferente. E pensando a respeito desse tema, sempre me vem à mente salmistas. Como ter essa esperança viva? E aí a gente olhando para os salmos, nós vamos ver como eles afirmavam ter essa esperança em Deus. Segurança, que é o mesmo que nós podemos e devemos fazer. E eu separei aqui alguns trechos de salmos que falam bem fortemente sobre isso. Salmo 39, 7. Se você quiser acompanhar, abra sua Bíblia que eu vou ler alguns outros versículos próximos. Salmo 39, a partir do verso 5. No verso 7 ele diz: Eu, Senhor, Tu és a minha esperança. E aí a ideia aqui é a gente tentar entender por que que o salmista disse isso. O que será que passava pela sua vida para ele chegar a essa conclusão, para ele fazer essa afirmação? E aqui a gente vê que o argumento dele está relacionado com a brevidade da vida, que nós falamos também em uma outra ocasião no Salmo 90. Lá no verso 5 ele diz: Deste aos meus dias o comprimento de palmos. Um palmo é pequeno, né? A tua presença, o prazo de minha vida é nada. O prazo da minha vida é nada. Mais uma vez falando sobre a brevidade da vida. Então aqui nós percebemos que ele diz: o tempo não é nada. Depois ele argumenta sobre quem nós somos. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Ou seja, o tempo é nada. E eu não sou nada? O mais firme, aquele que você pensa: poxa, esse aqui é bom, esse aqui é o forte, esse aqui é o melhor. O texto diz que ele não é nada, é pura vaidade. Volta a falar sobre o tempo. Como o efeito passa o homem, como a sombra em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. Ou seja, o que eu tenho também não é nada, porque para outro ficará. Então ele diz: o tempo não é nada. Eu também não sou nada. Às vezes eu me inquieto por tantas coisas, né? Mas isso é em vão, porque tudo passa. Amontoar tesouros, sejam poucos, sejam muitos, em vão. Nós nem sabemos para quem vai ficar. Se é que a gente tem algum bem para deixar, né? Mas para quem que vai ficar? O que fazer então? O salmista poderia desanimar. Quero dar cabo à minha vida. Não. Aí entra o verso 7. Eu, Senhor, que espero, Tu és a minha esperança. Tu és a minha esperança. Então, irmãos, a primeira questão que a gente aprende aqui nos Salmos, para que a gente possa ser como esses salmistas, é realmente compreender este valor do Senhor e compreender a falta de valor de tudo o que está ao nosso redor, a nossa própria vida, os nossos próprios dias, os nossos fazeres, as nossas inquietações. Não que a gente não vai
cumprir os nossos compromissos, que a gente vai falar tudo é vaidade, então eu vou ficar em casa, para que trabalhar é vaidade? Não, mas entender que todas essas coisas, elas fazem parte da nossa vida, mas elas não são a nossa vida, elas não podem ser o propósito da nossa vida. Elas fazem parte do propósito de Deus, no sentido de que nós, no decorrer da nossa vida, nós servimos a Deus, nós louvamos a Deus. E aí é simples, né, irmãos? O que o texto está mostrando para nós é que nós devemos adorar ao Criador e não à criatura, a Deus e não às coisas. Um outro salmo, que peço os irmãos também abrirem, o Salmo 62, a partir do verso 5. Quantas vezes nós lemos esse salmo, né, irmãos? Olha o Salmo 62. Somente em Deus, ó minha alma espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Nós estamos falando de esperança. Que esperança é tudo, né? Eu vivo porque eu tenho esperança. Mas a minha vida pode ser desse tamanhozinho, desde que a minha esperança seja pequena. Agora, quando eu tenho essa esperança viva, a minha vida também é viva, é rica. Somente em Deus. Por que ele argumenta assim? Já na sequência, né, ele vai continuando, como se fosse argumentando a respeito desta frase do verso 5. Somente em Deus a minha alma espera. Por quê? Porque só Ele é a minha rocha, é a minha salvação, é o meu alto refúgio, ou seja, não serei abalado. De Deus depende a minha salvação e a minha glória estão em Deus, a minha forte rocha e o meu refúgio. Então eu grifei algumas palavras aqui, né? Rocha, salvação, refúgio, glória. Nós muitas vezes sentimos como se não tivéssemos firmeza, mas o Senhor é a rocha. Vivemos num mundo de perdição, Deus é a salvação. Perigos, Deus é o refúgio. Vivemos num mundo que muitas vezes nos dá a impressão de estarmos humilhados, mas o Senhor é a glória. E qual é o conselho do salmista para nós? Ainda no Salmo 62, o verso 8. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Confiai. No verso 9 ele fala que somente vaidade são os homens. A ideia de confiar nos homens no lugar de Deus. Confiar nas coisas que os homens podem oferecer. Confiai no Senhor. E como que a gente demonstra essa confiança? Derramando o nosso coração diante de Deus, tendo comunhão, orando, buscando ao Senhor, se refugiando no Senhor. Como salmista devemos dizer: somente em Deus a minha alma espera, silenciosa, em paz, no tempo de Deus, e muitas vezes com dificuldades. Essa espera, né, essa palavra espera, parece que não se encaixa com confiança. Quando algo demora, você desconfia. Mas aqui a ideia é: espera com confiança. Aguarde. Por quê? Porque dele vem a salvação. Por quê? Porque ele é a rocha, ele é salvação, ele é refúgio, ele é glória. Mais um salmo, o Salmo 62, o Salmo 71, verso 5. Deixe a sua Bíblia aberta, de 5 a 12. Olha o verso 5. Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Confiai em todo o tempo, quando é criança, quando é jovem, quando é adolescente, quando é adulto, quando é velho, idoso, não sei que nome usar.
será que época da vida é mais difícil confiar no Senhor? Às vezes a gente acredita que com o amadurecimento vai ficando mais fácil confiar ao Senhor. Mas eu não sei se tem uma época, porque em todo o tempo, como cristãos, nós temos dificuldades, a nossa fé ela se abala. E em todo o tempo nós temos exemplos de testemunho, né? Desde criança, aquela criança que confia no Senhor, mas é aquela criança também que em alguns momentos está ali dando birra ou fazendo malcriação, etc. Adolescente, né? Tão desconfiado, preocupado, mas nós nos alegramos com os nossos adolescentes quando vemos também que eles estão envolvidos com a obra do Senhor, preocupados, querendo estudar a palavra do Senhor. Mas aqui, irmãos, fala para os mais idosos, aquele lugar que um dia eu chego, né? Não sei, o dia que eu chegar vocês avisam, irmãos. Eu acho que não cheguei ainda. Este é o exemplo do Salmo. E ele está dizendo o seguinte: olha, eu cheguei a essa idade mais avançada, e eu tenho algumas preocupações, que é a minha confiança da mocidade, da juventude, da forma madura, eu venho a perdê-la. Por quê? Porque eu estou mais fraco, porque os inimigos se levantam. Às vezes a gente vê algumas pessoas mais idosas que se sentem desprezadas. Ninguém dá mais atenção para mim, ninguém mais me chama para nada. Antes eu era o que servia, né? Agora que eu tenho uma idade maior, parece que eu não estou servindo mais. Olha no texto isso que eu estou falando, confirma comigo. O verso 5 então diz: pois tu és minha esperança, confiança desde a mocidade. Verso 6, tem me apoiado desde o meu nascimento. És o motivo dos meus louvores constantemente. Para muitos sou como um portento, mas tu és o meu refúgio. A palavra portento parece que é uma coisa negativa, né? A palavra portento significa é um prodígio. As pessoas me veem como alguém especial. Na linguagem de hoje diz aqui esse versículo: a minha vida tem sido um exemplo para muitos, porque tu tens sido o meu defensor. Então ele fala, olha, no decorrer da minha vida, eu agradeço ao Senhor, que o Senhor Deus me deu recursos, que o Senhor me fez como exemplo para outros. Muitos olham para mim e falam, olha ali, aquela pessoa. Aparentemente essa pessoa aqui não tem problema, né? Não teria problema. Mas, na continuidade, ele diz o seguinte, no verso 8, os meus lábios estão cheios do teu louvor e da tua glória continuamente. Não me rejeites na minha velhice. Quando me faltarem as forças, não me desampares. Repare aqui que é uma oração para o pouco que ainda está por chegar. Preocupação, como eu disse há pouco, de que no momento de fraqueza, ele venha a faltar a confiança no Senhor. Talvez os problemas aumentaram, talvez a enfermidade chegou, que eu continue confiando no Senhor. Os inimigos se levantaram, olha aqui o verso 10, pois falam contra mim os meus inimigos, e os que me espreitam a alma consultam reunidos, como se houvesse uma reunião, né, para tramar a morte. E aí ele fala que eu continue confiando no Senhor. Ainda o verso 18, não me desampares, pois, ó Deus, até a minha velhice as cansa, até que eu tenha declarado à presente geração a tua força e às vindouras o teu poder. Temos que clamar por isso, para que o Senhor nos sustente durante toda a nossa vida e tenhamos firme confiança. E todas as vezes que a gente vê textos como esses, que falam de que alguém desde a sua infância foi sustentado pelo Senhor, a gente lembra, né, de que aquele que começou a obra há de completá-la. E todas as vezes que no decorrer da vida, talvez você passa por um momento de esfriamento, ou um momento em que você percebe que as suas forças não são mais as mesmas,
você olha para trás e fala: olha, o Senhor, durante toda a minha vida, por tantos anos, me sustentou, não é agora que Ele que vai me abandonar. Então, Senhor, não permita que eu perca essa confiança, que eu esteja firmado nessa confiança que é o Senhor. Primeira Pedro 3,15. Estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Jesus pergunta para nós: qual é a sua esperança? E nós devemos confessar: a minha esperança é o Senhor, que morreu na cruz para nos salvar. O mundo clama e fala conosco. E nós devemos dizer ao mundo: a minha esperança é Jesus. O último texto, João 6, 66 a 68. Lá diz que muitos discípulos abandonaram o Senhor, já não andavam com Ele. Então, perguntou Jesus aos 12: porventura, quereis também vós, outros, retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Questionados da razão da esperança, os seus discípulos, os seus apóstolos, Pedro toma a dianteira e diz: tu tens as palavras da vida eterna. Tens a palavra da vida eterna. Qual é a minha esperança? Eu sempre digo que às vezes a nossa esperança ela é bem curtinha, né? Ela parece que ela é daqui e ali. Eu espero casar, aí casou, agora eu espero ter um filho. Ou eu espero ter um emprego, agora eu espero uma promoção. Ou mais curtinha ainda, eu espero que nessa semana eu consiga resolver isso. A gente tem que alongar isso, irmãos. Alongar isso. Eu tenho tido o privilégio de, toda quinta-feira, às 15 horas, ir lá na Casa de Recuperação Mãe da Vida. E eu falo com aquelas pessoas que estão lá. E numa das semanas, né, eu estava falando com eles que é muito bom eles estarem lá, se recuperarem. E todo mundo que você conversa, eles falam: não, eu quero refazer minha vida, eu quero voltar a trabalhar, eu quero cuidar da minha família, né? Viver uma vida normal, porque ali eles conseguiram sair da droga, sair das ruas, mas estão num lugar que é quase que uma prisão, né? Vamos dizer assim, estão presos, isolados ali e passando momentos difíceis, mas se preparando. Eles ficam cerca de 3 meses, aí depois eles vão para casa novamente. E eu disse para eles: mas e além disso? A sua esperança não pode estar limitada nisso. Eu sei que é muito importante, mas mais importante do que vocês voltarem para casa, do que vocês assumirem lá um compromisso, trabalho e tudo mais, é vocês lembrarem de que no lugar da esperança da droga, no lugar da esperança do álcool, dos vícios, vocês têm Jesus. E é isso aqui que está falando, né? Palavras da vida eterna. A minha esperança é a vida eterna. Eu quero continuar minha vida, eu quero servir ao Senhor em santidade, mas tudo isso eu faço como peregrino que aguarda um momento de estar com Jesus. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa alegria. E que a gente possa refletir nisso, irmãos, possa refletir
Porque a tristeza, a decepção, a ansiedade, muitas vezes está relacionada a essa falta de foco principal, que é Jesus. Quando a gente tem Jesus, nós não vamos desanimar, mesmo que por algum momento nós passamos por dificuldades. Às vezes nós estamos deixando levar por pouca coisa, irmãos. Estamos nos entristecendo e perdendo a razão por pouca coisa. Talvez seja porque a gente está colocando a nossa esperança em pouca coisa. Não deu certo uma viagem, não deu certo o emprego, não deu certo... Não é motivo para a gente desistir, desanimar, perder a esperança. Nossa esperança é muito maior do que essas coisas aqui tão próximas de nós. Vamos colocar em pé, vamos orar ao nosso Deus, pedindo que o Senhor venha colocar no nosso coração a verdadeira paz que só tem aquele que conhece o caminho do Senhor, a palavra do Senhor. Pai querido, obrigado pela Tua palavra, Senhor, e que possamos professar a nossa fé, saber responder qual é a esperança pela qual fomos chamados, ó Deus. Ó Deus amado, que o Senhor Deus esteja abençoando a nossa vida, família, todas as nossas atividades, dando-nos o sustento necessário e principalmente, ó Pai, nos faça olhar para a eternidade, nos faça olhar para Jesus e que mesmo passando por dificuldades, nós possamos conseguir contorná-las, conseguir ter paciência, assim, ó Deus, sabendo que o Senhor Deus está cuidando de tudo, no momento certo vai nos dar, ó Deus, vai nos dar a paz, vai nos dar aquilo que nós precisamos. Mas principalmente, ó Deus, que o Senhor alegre o nosso coração, baseados nessa santa promessa do Senhor, em nos dar a vida eterna, em ser a nossa rocha, em ser o nosso auxílio, o esconderijo, ó Deus, em ser a nossa glória, ó Pai. Que nós possamos nos gloriar no Senhor, ó Pai. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém.